Vamos calcular então a derivada do seno de x com relação a x. A gente vai demonstrar que isso aqui é o cosseno de x. Tá bom? A gente quer provar isso. Então, primeiro, vamos usar a definição de derivada. Então, a derivada de uma função f de x dx, né? Isso aqui é igual ao limite, quando o h tende a zero, de f de x mais h menos f de x, tudo isso sobre h. Então vamos aplicar essa definição ali na nossa função. Então vai ficar derivada do seno de x com relação a x. Então esse aqui vai ser o limite, quando o h tende a zero, do seno de x mais h menos seno de x, tudo isso sobre h. Agora a gente vai usar uma substituição da trigonometria, que fala que o seno de A menos o seno de B pode ser escrito como sendo duas vezes cosseno de A mais B sobre 2 vezes o seno de A menos B sobre 2. Isso aqui pode ser demonstrado, né, utilizando o seno da diferença, né? E a gente não vai demonstrar. A gente tinha um limite, quando o h tende a zero, do seno de x mais h menos seno de x, tudo isso dividido por h. Então, quem que é o nosso a aqui, né? Vai ser o x mais h, então esse aqui é o a, e o x vai ser o b. Então, vamos substituir. Então, seno de a menos seno de b, que é o que a gente tem aqui no nosso numerador, vai ser limite, então, né? Quando h tende a zero, de 2 sobre h, que multiplica aqui, né? Seno de a menos b, que vai ser cosseno, que aqui o 2 a gente já colocou, né? Cosseno de a mais b sobre 2. Então vai ficar x mais h mais x sobre 2, que multiplica o seno de a menos b sobre 2. Então vai ficar x mais h menos x sobre 2. Então a gente consegue simplificar algumas coisas aqui, né? Então aqui o x corta com esse x, né? E aqui vai ficar 2x mais h sobre 2, né? Cosseno de 2x mais h sobre 2. Então vamos tentar reescrever esse limite aqui de uma forma conveniente, né? Então vamos escrever como sendo o limite quando o h tende a zero. Aí aqui vai ficar, vamos colocar o 2 sobre h, que multiplica seno de h sobre 2, que multiplica o cosseno de 2x mais h sobre 2. Esse limite aqui a gente pode escrever como sendo o limite do primeiro vezes o limite do segundo, né? Porque a função é contínua num intervalo próximo ali do h tendendo a zero. Então vai ficar limite, quando h tende a zero, de 2 sobre h seno de h sobre 2, vezes o limite, quando h tende a zero, de cosseno de 2x mais h sobre 2. Então vamos guardar essa expressão aqui, porque a gente vai ter que retornar nela depois, né? Então vamos chamar isso aqui de estrela aqui, expressão estrela. E vamos calcular os limites separados então. Então primeiro vamos calcular aqui o primeiro limite, né, que é o limite quando h tende a zero, de 2 seno de h sobre 2 sobre h, né? Então aqui a gente pode chamar de u h sobre 2, né? Então vamos fazer uma substituição. Então u vai ser h sobre 2, então h vai ser 2u. Quando u tende a zero, o h também tende a zero. E o contrário, né? Quando h tende a zero, u tende a zero. Então vai ficar o limite de duas vezes
o seno. O h sobre 2 a gente chamou de u, né? Então vai ficar seno de u dividido por h, só que o h é 2u, né? Então vai ficar dividido por 2u quando u tende a zero. A gente trocou aquele limite por esse, né? Aqui a gente pode cortar o 2 com esse 2. Então vai ficar o limite quando u tende a zero de seno de u dividido por u. Então a gente quer calcular este limite aqui. Tá. Então, para calcular esse limite, vamos fazer um apelo geométrico aqui, né? Então vamos desenhar a circunferência. Então a gente desenhou aqui a S1. Então, dado esse ângulo U aqui, a gente vai ter cosseno de U, que é esse segmento que está em vermelho, seno de U, que é o segmento que está em amarelo aqui, né? A medida dele, né? E a tangente de U, que é a medida desse segmento que está em laranjado. Né? Então daqui a gente pode tirar algumas relações. Né? Então vamos chamar de A1 a área desse triângulo aqui, ó, esse triângulo menor aqui. Né? Então, como que a gente calcula a área do triângulo? Base vezes a altura sobre 2. Então, nesse caso, o triângulo vai ficar cosseno de u vezes a altura dele, que é seno de u. Tudo isso sobre 2. Vamos chamar de A2 a área desse setor circular aqui. Ó. Como aqui a circunferência tem raio 1, então a área do setor circular vai medir u sobre 2. E vamos chamar de A3 a área desse triângulo maior aqui. Né? Então, A3 vai ser a base vezes a altura sobre 2, só que a base desse triângulo maior é 1, né? Que é o raio da circunferência, então vai ficar 1 vezes a altura do triângulo, que é tangente de U, dividido por 2. Se a gente observar, o A3 é maior que o A2, que é maior que o A1. Né? Nesse intervalo aqui de U, menor que π sobre 2, maior que 0. Né? Então a gente está considerando o U nesse intervalo aqui. Então a gente pode, a partir disso, né, obter uma desigualdade. Né? Então vamos escrever aqui que A3 é maior ou igual a 2, que é maior ou igual a 1. Só que o A3 é tangente de U sobre 2, né? Então vai ficar tangente de U sobre 2 maior ou igual o A2, que é U sobre 2, maior ou igual o A1, que é o cosseno de U, seno de U sobre 2. Cosseno de U, seno de U, tudo isso sobre 2. Né? A gente pode cortar o 2 aqui. Na verdade, a gente multiplica todos os termos da desigualdade por 2 aqui, né? Que seria a mesma coisa que cortar, né? E agora, vamos dividir todo mundo por seno de U. Né? Então, a tangente de U é o seno de U sobre cosseno de U. E aí vamos dividir por seno de U. Maior ou igual, U a gente também vai dividir por seno de U. Maior ou igual, cosseno de U, seno de U, a gente também vai dividir por seno de U. Cosseno de U, seno de U, a gente vai dividir isso aqui por seno de U. E aí o que dá para cancelar aqui, né? Então, seno de U sobre seno de U dá 1. Né? Então, aqui dá 1, aqui também, né? Então, vai ficar 1 sobre cosseno de U. Então, ficou assim, né? 1 sobre cosseno de U maior ou igual U sobre seno de U maior ou igual cosseno de U. Se a gente inverter as frações, a gente pode inverter também o sinal da desigualdade. Né? Então vai ficar cosseno de U menor ou igual seno de U sobre U menor ou igual 1 sobre cosseno de U. Agora a gente pode usar o teorema do confronto. Ou seja, quando a gente aplicar o limite do U tendendo a zero, se a gente concluir que quando U tende a zero, o cosseno de U ele vai para um valor K, e 1 sobre o cosseno de U também vai para o mesmo valor K, né? Como o seno de U sobre U está limitado por essas duas funções, né? Então o seno de U também vai tender para um valor K. Né? Então a gente conseguiu uma limitação da função, né? Então ele é maior que alguém, menor que alguém. E se essa função que é maior e essa função que é menor tenderem para o mesmo limite, né, naquele ponto,
Então, a função do meio, né, que seria o seno de u sobre u, também vai tender para o mesmo limite. Então, vamos tentar fazer isso. Limite de cosseno de u quando u tende a zero. Isso aqui, o cosseno é uma função contínua, né? Quando u tende a zero, então, o cosseno de u vai tender a cosseno de zero, que dá 1. Né? Então, o primeiro limite aqui vai ser 1. Agora, vamos calcular o limite dessa terceira função, né? Quando u tende a zero, da função 1 sobre cosseno de u. Aqui é a mesma coisa, a gente pode substituir, porque não tem divisão por zero. Né? Então, nesse caso aqui, quando u é zero, vai ficar 1 sobre cosseno de zero, que dá 1. Né? Então, isso aqui vai ser 1 sobre 1, que dá 1 também. Então, se a primeira função e a terceira tendem a 1, quando u tende a zero, então o seno de u sobre u também vai tender a 1, usando o teorema do confronto. Né? Então, portanto, ó, o limite, quando u tende a zero, de seno de u sobre u é igual a 1. Esse limite aqui, a gente chama de limite fundamental da trigonometria, que é um limite muito importante. Né? Geralmente, quando a gente está estudando cálculo, tem que decorar ele, né, para a gente poder usar para calcular outros limites mais complexos. Assim, né? Beleza, agora vamos voltar na nossa expressão estrela. Então, essa primeira parte aqui, ó, a gente já calculou. A gente chegou que esse limite aí é 1. Né? Vamos calcular agora a segunda parte aqui, essa parte aqui. Né? Então, vamos calcular o limite do cosseno de 2x mais h sobre 2 quando h tende a zero. Depois a gente multiplica os dois limites, né? E aí a gente chega na derivada do seno. Então, vamos fazer essa segunda parte agora. Então, vamos calcular agora o limite quando h tende a zero do cosseno de 2x mais h sobre 2. Como cosseno é uma função contínua, né, a gente pode substituir o h por zero aqui. Então vai ficar cosseno de 2x mais 0 sobre 2, que dá cosseno de x. Isso aqui. Né? Ou seja, como a derivada é o produto entre os dois, né, a gente chega aqui a derivada do seno de x com relação a x vai ser igual a 1 vezes cosseno de x, que dá cosseno de x, assim como a gente queria demonstrar. Ou seja, se a derivada do seno dá o cosseno, então a integral do cosseno de x dx vai ser o seno de x mais uma constante c, porque se trata de uma família de funções aqui. Porque a gente está calculando a integral indefinida. Né? Isso aí.